Teor de etanol anidro na gasolina deve subir a 30% e elevar preços. Em 2025, o consumo de biocombustível deve crescer, mas a produção tende à estabilidade. Montadoras realizarão testes com gasolina com 30% de etanol anidro. Previsto na Lei do Combustível do Futuro, o aumento do teor de etanol anidro na gasolina acima dos atuais 27% deve se tornar uma realidade já em 2025. Os testes das montadoras serão feitos no primeiro trimestre, e a indústria espera que eles já permitam um aumento da mistura para 30% a partir de abril, o que elevaria a demanda potencial pelo anidro em 1,2 bilhões a 1,4 bilhões de litros em um ano, segundo especialistas. Considerando também um aumento natural do consumo de combustíveis do ciclo Otto, usados em veículos leves, esse incremento adicional da demanda por etanol não deve ser acompanhado de crescimento na produção. Isso significa aumento dos preços do biocombustível no próximo ano. Então, meus amigos, se preparem para pagar mais caro no litro do etanol para o início do ano de 2025. Mas antes de começarmos, se vocês são novos por aqui, cliquem embaixo no botão de inscrição e vamos juntos nesse vídeo. Encarecendo o etanol. Vamos ver preços médios 10% acima do preço médio desta safra, estima Pedro Paranhos, CEO da Evolua Etanol, uma joint venture entre Copersucar e Vibra, e líder na comercialização do biocombustível no país. Na previsão da consultoria StoneX, o teor de 30% representa já um acréscimo de 1,04 bilhões de litros para o ano de 2025, se a mudança for implementada em abril. Dentro do período da safra sucro-alcooleira, de abril a março, o incremento no consumo de etanol anidro pode chegar a 1,4 bilhões de litros, projeta Paranhos. O teor do aumento da mistura ainda depende dos testes, que serão conduzidos pelo Instituto Mauá de Tecnologia entre janeiro e fevereiro. Os testes serão patrocinados pelos produtores de etanol e servirão de base para o Ministério de Minas e Energia recomendar a nova mistura para o Conselho Nacional de Política Energética, conforme definido pela pasta na última semana. A Lei do Combustível do Futuro prevê que o aumento da quantia de etanol ocorra de forma gradual, até 35%, a depender dos testes. Ciclo Otto. Mas o consumo total de etanol anidro deve crescer ainda mais no próximo ano, considerando-se as projeções de mais um período de aumento do consumo de combustíveis do ciclo Otto, embora menos aquecido do que em 2024. Neste ano, já surpreendeu o movimento do ciclo Otto, relacionado ao crescimento robusto do PIB e ao crescimento da frota. Para o ano que vem, voltamos a patamares mais regulares, avalia Paranhos. Esse retorno ao normal deve representar um crescimento de 2,5% no consumo, segundo o executivo. Já Martinho Ono, presidente da Trading de Etanol SCA, avalia que o aumento do ciclo Otto deve ficar mais próximo de 2%, dada o impacto da inflação. Oferta que nunca é demais para eles. O cenário para a oferta de etanol na próxima safra ainda é incerto. As perspectivas para a safra de cana variam muito de região para região do país, já que algumas áreas de canaviais foram mais impactadas pela seca e pelos incêndios que outras. O que é certo é que haverá mais produção de etanol de milho com o início da operação de novas usinas e aumentos de capacidades. Deve haver um equilíbrio entre oferta e demanda com as capacidades novas de etanol de milho, avalia Pierre Santu, diretor da Tereos Brasil. Para ele, a moagem de cana deve ser no máximo igual à da safra atual, se o clima no verão for muito bom. Ainda que as chuvas favoreçam uma recuperação mais vigorosa dos canaviais, as usinas já fixaram boa parte das exportações de açúcar e deverão ter menos flexibilidade para aumentar a produção de etanol. A saída deverá ser produzir menos etanol hidratado para atender à demanda pelo anidro.
apertando a oferta do biocombustível que é utilizado diretamente nos tanques. Para a StoneX, que estima um crescimento de 1,7% no consumo do ciclo Otto em 2025, a gasolina deve ganhar competitividade perante o etanol hidratado e ter um aumento de 3% no consumo, puxando a demanda pelo anidro. Veículos elétricos. Por outro lado, a disparada das vendas de carros elétricos neste ano também pode começar a segurar a renovação da frota de veículos com motores a combustão flex, na avaliação de ONU, da SCA. Em 2023, os veículos flex representaram 83% dos licenciamentos, enquanto os elétricos e híbridos representaram 4,3% do total, segundo os dados mais recentes da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, ANFAVEA. Neste ano, no acumulado até novembro, a participação dos veículos flex oscilou para 79%, enquanto o conjunto de elétricos e híbridos passou a 6,9% dos licenciamentos. Esse movimento reflete o forte crescimento da venda dos elétricos e híbridos, que até novembro mais que dobrou em relação a todo o ano de 2023, segundo dados da Associação Brasileira do Veículo Elétrico, ABVE. Mas a frota nacional ainda é predominantemente a combustão, ressalta a ONU. Mas diga aí abaixo nos comentários. O grupo sucroaçucareiro praticamente pediu ao governo para aumentar os índices de etanol sobre a gasolina, fazendo com que aumentasse em 1,4 bilhões de litros de etanol já para o início desse ano e, em contrapartida, eles alegam que deve-se aumentar em 10% o preço do litro. Assim, realmente fica difícil sobreviver nesse país. Então termino esse vídeo entristecido por mais uma perda para a sociedade como um todo. E se vocês forem novos por aqui, não esqueçam de clicar no botão abaixo descrição e compartilhar esse vídeo para o seu amigo que tem um carro movido a álcool. Irei deixar ao lado um vídeo para agregar conhecimento. Um grande abraço e até mais.